Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério, mas o que a gente fala nem tanto. Beleza? Hoje eu tô aqui com o Velk. Bom dia, Velk, tudo bom? Bom dia. Tudo bem com vocês? O Velk é o blogueirinho da galera. Aqui com o garoto da Tijuca. E aí, Alexandre, muito calor no Rio aí, cara? Muito quente, salve Demente. Hoje a gente está com a participação também aqui do Estevão. O Estevão que adora carioca e mora no Principado de Americana. Bom dia, Estevão. E aí, bom dia pra vocês. Galera, hoje a gente, como todo domingo, a gente vai conversar sobre algumas notícias da semana que a gente separa aqui antes, a gente acha que é relevante, trocar uma ideia, tá? Antes, quero agradecer todo mundo aí que dá um retorno pra gente, seja positivo ou negativo, tá? Agradecer todo mundo, pelo menos da minha lista de transmissão aí, você que me xinga em silêncio, não me manda áudio me xingando, muito obrigado. Só me ignora, que eu fico feliz. A gente tem recebido alguns retornos aqui, inclusive o próximo tema que a gente vai soltar no ar aí, que vai ser da Lei Rouanet, também foi uma sugestão. Tá certo que a sugestão não foi feita da forma que a pessoa queria, mas a gente vai gravar assim mesmo. Tá? O Estevão, você está preparando um curso também, você é produtor de conteúdo, né, cara? Você quer deixar seus arrobas aí pra gente, essas coisas? Quero sim. Deixar aqui o arroba Estevão M. Gouveia no Instagram. Sou produtor de conteúdo na área de política, principalmente eleição, então esse ano vai estourar lá. Você vai fazer um curso também de democracia, né, cara? Isso, daqui a alguns meses vai sair um curso sobre democracia, explicando o que é e como se calcula o índice de democracia. Aí sim, cara. Aí sim. Então, primeiro, Velco, você tem algum recado para dar para alguém aí, alguma coisa? Antes da gente entrar nos assuntos? Temos que comentar os comentários, porque eu gosto dessas mudanças, tá? Nossa, eu tenho esses brancos também, não sei se vocês repararam. Muitas drogas na adolescência. Da semana foi a jantada que nós levamos, especialmente o Bruno, levando a Luísa. Isso repercutiu mesmo. Foi requintes de crueldade, mas assim, podia ser pior, se podia ser o Denão, né? Exato, tem sempre piora, né? A nossa ouvinte Luciana, beijo, Luciana, agradeceu o que eu comentei do Sem Terra de Americana, como que chama? Acampamento Milton Santos. E ela tem um cunhado que é bolsominion que toma... Lá eles fazem tempero com pimenta, sei lá o quê. E ela levou pro churrasco, o cara comeu, adorou, achou a melhor pimenta do mundo, mal sabe que a pimenta é produzida pelo Sem Terra. Vai ter bullying com o cunhado. Quando ele descobrir, vai falar que é ruim, vai mudar de ideia. Vai falar, eu acho que me fez mal. Então, se você é de Americana, Santa Bárbara, Campinas, região, quiser comprar produtos orgânicos de qualidade e a preço justo, procura assentamento Milton Santos, eles vão ajudar você. E já fica o merchan meu sobre o Milton Santos. Se quiser patrocinar nós, patrocina aí, tá bom? O Alexandre vai adorar, hein? Não, show de bola, mano. Uma coisa, rapidinho, uma falha minha que eu quero pedir desculpa para o Velco e para a Sofia, tá? E para todo mundo. A entrevista dela, o gordão aqui postou errado, tá? Ficou faltando um pedaço. E ela falou sobre os neonazistas, tá? Peço desculpas, Sofia, se eu ouvi. Sofia, muito obrigado por ter participado e desculpas por ter esquecido o que você falou sobre os neonazistas. Beleza? Mais alguma consideração de alguém aí? Alexandre, algum recado? Não, tranquilo. Vamos lá. Então, vamos embora. Galera, hoje o primeiro assunto que a gente vai debater aqui, vai comentar, é sobre a expulsão do padre Leandro aqui de Americana pelo Papa Francisco, tá?
Ele é acusado de ter, como muitos padres são acusados, tá? A gente vai tratar como acusado, obviamente, mas tudo indica que fez, mas as coisas podem acontecer de formas diferentes, né? Que ele é acusado de ter abusado sexualmente de algumas pessoas, tá? Então, Véu, o que rolou nisso aí, velho? Então, o que nós sabemos é que ele tem acusações tanto de abuso sexual quanto de desvio de dinheiro. E tem processo na justiça comum e que ainda não foram julgados. Então, ele é suspeito dessas acusações. A gente fala porque é público, todo mundo já saiu, todos os jornais e tal. O interessante dessa semana foi que o Papa Francisco expulsou ele da Igreja Católica. O que muda é uma mudança de postura da própria Igreja. Eu acho que é um dos pontos que a gente deve falar. Que antigamente, as acusações que a igreja recebia quando um padre era acusado de algum desvio moral, ético ou até criminoso, ele simplesmente removia um cara daquela comunidade e ele continuava livre, leve e solto, praticando as iniquidades dele pelo mundo, né? Essa era a maneira que a igreja se protegia. E agora a maneira que a igreja se protege é expulsando a pessoa. Eu achei interessante essa mudança de posicionamento deles. Tem um filme que trata sobre isso aí. Obviamente, filme você não pode levar a pé da letra como uma verdade absoluta, né? Porque geralmente se baseia em fatos reais e às vezes pega uma pessoa, 3 pessoas, eles juntam num personagem só. Mas tem um filme chamado Spotlight, que é bem legal, recomendo a galera que veja isso, tá? Se passa em Boston, né? Nos Estados Unidos, e uma investigação de uma coluna de um jornal chamado Spotlight, que eles vão a fundo nisso aí, é bem legal, cara, bem legal o filme, se eu salvo engano, ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou o Oscar de melhor filme. O Spotlight é o melhor filme sem clímax que existe. Eu vi no cinema 2 vezes e você nem percebe que acabou, porque o filme vai só falando as coisas que eles descobriam, não tem um clímax, nossa, estão tentando matar eles. É jornalismo investigativo no seu melhor. Vai mostrando como eles descobriram, quem estava envolvido. O filme é sensacional mesmo. É muito bom, cara, muito bom mesmo. O Alexandre que poderia dar uma opinião para nós, porque o Alexandre é católico mais praticante que eu conheço. Eu também sou, Alexandre, mas assim, depois da pandemia, eu confesso que eu não me sinto confortável na igreja, tá? Uma tem isso também. E se você não tá bem, você não pode ir no lugar, né? Na missa, né, tem uma hora que todo mundo se abraça, né, e tal, isso acabou. Quando chega esse momento que as pessoas, os irmãos, se abraçam, se tocam, não acabou isso por causa da pandemia. É muito triste, né? Mas como que você, como católico praticante fervoroso, sente em relação a esse tipo de comportamento de padres e tal? Isso existe, né, cara? Tinha até piada do Ari Toledo, que eu não vou contar a piada aqui, mas chega uma hora que o Ari Toledo fala assim, o garotinho, não, vai lá que o padre dá biscoito e Coca-Cola. Quer dizer, para abusar dos garotos, né? Como uma recompensa do abuso. É uma merda, pô. Como é que controla isso? Impossível, não dá. Talvez com essa atitude que o Papa teve agora de expulsar o cara, né? Mas isso é depois, né, cara? Eu não sei como é que faz pra evitar isso. Cara, eu acho que isso aí é da... Beleza, né? Eu vou falar da humanidade, essas coisas, esse tipo de coisa acontecer, né? É que só choca onde é feito, né? Onde acontece, né? Mas isso aí é coisa de adulto abusando de criança, ou a questão também do divide e verba. Divide e verba eu não vou nem comentar, porque é algo comum, né? Mas isso aí tem em todo lugar. O problema é que quando acontece na igreja realmente choca, né? Porque geralmente é um lugar que as pessoas já vão meio fragilizadas, em busca de ajuda, essas coisas. E... Vem a covardia. Cara, é totalmente revoltante isso aí, né? E realmente, como o Velco falou, como a igreja fazia antes de meio que passar um pano, de realocar os caras para se proteger, eu acho que ela acabou não se protegendo, ela virou mais alvo ainda, né? Eu acho que a proteção é mostrar que falou, acabou esse tipo de coisa. O primeiro indício que tiver disso tá fora, né? Lógico, eu acho também que não foi uma atitude do Papa assim, que ele chegou do nada e falou, expulsa esse cara. Deve ter tido todo um processo no Vaticano, salvo engano,
as informações que eu tenho, fez um processo no Vaticano, tá? E aí depois veio essa decisão. Eu acredito também que nesse processo tem contraditório, não sei como funcionam as regras do Vaticano, tá? Mas eu acredito que tenha tido contraditório e tudo mais, eles escolheram por expulsar o padre Leandro. Como se aconteceu em Americana, eu não sei se teve repercussão, eu não vi isso aqui no Rio, não. De repente ficou local, né? Não sei. O padre vai ficar pra Veja. Só na Veja? Foi escândalo, assim, assim, esse padre, ele ficou famoso na visita do Papa, porque ele é um cara muito inteligente, eu conheci ele na missa e tal, ele era da principal igreja da região. Ele descobriu nas leis canônicas da vida que se um sacerdote ergue o chapéuzinho para o outro tem que trocar o chapéu com ele. Aí ele pegou, fez isso com o Papa na visita, o Papa deu o chapéu para eles trocarem o chapéu, ele foi aqui, colocou num vidro, a população visitar, tal. Então, é um cara inteligente pra caramba, ele sabe fazer e tal. Outra coisa, não foi só o abuso, mas parece que ele tem o desvio de dinheiro, não é isso? Ou não? Aqui em Americana, eu sou de Americana, né? E apesar de eu não ser católico, aqui pegou feio essa questão do padre Leandro. Teve um bispo também, se eu não me engano, Dom Wilson. Ele renunciou em 2019 sob denúncia de que ele estava desviando dinheiro para cobertar esses casos de pedofilia. Então já tem um tempo que esse negócio está rodando. Em 2019 Dom Wilson mesmo foi substituído pelo Dom Orlando na Arquidiocese de Limeira. E tiveram mais 2 outros padres, se eu não me engano, que foram tirados daqui da igreja da Arquidiocese de Limeira por causa dessa mesma coisa. Já começa a formação de esquadrilha, né? Porque, pô, tem um, tem outro, tem outro. Aqui no Rio teve uma vez, teve aqui uma igreja da Ressurreição, era um padre português. Agora não lembro se era português, uma igreja famosa aqui em Copacabana. Aí o cara tava desviando dinheiro, não era caso de abuso de menor, não, era dinheiro. O cara era o tesoureiro e pegaram o cara no aeroporto indo com 2 milhões de reais para Portugal. Mas aí foi preso. Ninguém tá livre dessas coisas, né? Ninguém tá livre. Mais alguma coisa aí, Paulo? É o abuso da confiança mesmo, pela posição que ele tá, e isso gera até a facilidade e a contrapartida é a indignação quando é pego, né? É verdade. E fica o espaço aberto, né? Se ele quiser dar o parecer dele aqui, né? Se quiser dar o parecer, entre em contato com o Antônio, eu queria saber a posição do Antônio, cara. Nossa, isso se ele tivesse aqui, ia ser um prato cheio pra ele, cara. Nossa, ia ser o episódio inteiro só dele falando. Ele ia falar 3 horas disso aí. Por isso, Antônio, se você brilhar, você some. A bola ficou aí, quicando pra você. Mas beleza, vamos dar continuidade então, galera. Vamos falar sobre o andamento da guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, eu sempre falo isso, mas eu sempre me corrijo, né? Quem tá guerreando ali é a Rússia, né? A Ucrânia tá só se defendendo, né? E aí, Estevão, o que aconteceu de novo nessa semana em relação à situação na Rússia com a Ucrânia lá, cara? Mano, bastante coisa, né, desde a última semana. A Ucrânia tá reagindo bem. Ao que parece, 2 coisas importantes que aconteceram, que vale a pena mais citar, que a Rússia tá vacilando muito na parte logística. Parece que aquele comboio gigantesco de tanque de 60 quilômetros não tá conseguindo se movimentar porque os ucranianos destruíram os primeiros tanques. Derreteu a neve na Ucrânia, os tanques russos não têm como se movimentar naquele lamaçal, eles ficam encalhados, então eles dependem do asfalto para se movimentar, ficaram presos. Os comandantes do tanque, para se esquentar naquele frio que faz lá, tiveram que manter o tanque ligado, acabou a gasolina, a Ucrânia destruiu o pessoal de logística que levava combustível, então eles estão sem gasolina, estão sem como sair, estão sem como avançar, então a Rússia quebrou as pernas. Esse comboio aí parece que ele está parado, não está mais avançando em Kiev.
A outra coisa que aconteceu hoje mesmo, eu estava lendo antes de entrar no podcast, é que a Rússia finalmente está atacando no oeste da Ucrânia, que é fronteira com a Polônia, que faz parte da OTAN. Então, um missilzinho mal colocado lá, você vai escalar essa guerra para níveis jamais vistos. É isso que eu ia te perguntar agora. O que você acha que vai... Quais são os próximos passos disso aí? Até onde você acha que isso vai? Até agora, a OTAN está ajudando a Ucrânia só com armas defensivas, são javelis, são stingers que você usa quando está defendendo o seu território, então a Rússia não pode falar nada. Uma coisa que eu ouvi falarem, o Reniozzi, que é um excelente político, excelente professor de relações internacionais, estava falando, é que a Rússia está meio ferrada na Ucrânia porque eles não conseguem mandar todos os 1 milhão e tantos soldados que eles têm de uma vez só, eles não têm logística para isso. Então, como o Zelensky aumentou muito a moral do povo ucraniano, os ucranianos têm mais soldados do que os russos hoje, e a diferença de equipamento que tinha, a OTAN supriu. A OTAN deu um monte de equipamento novo para a Ucrânia, então eles estão conseguindo reagir. Agora, o que vai acontecer é que o Putin é louco, a gente tem que esperar o que ele vai fazer. Ele agora fica falando de arma nuclear, dos Estados Unidos falando de arma química, a gente tem que ver se ele vai escalar esse negócio ou se ele vai continuar tentando dominar com a infantaria e com os blindados, porque nem ataque aéreo ele está fazendo com medo dos Stingers, que perseguem avião até 3,5 quilômetros de altura. Entendi, mas esse lance também que você falou do contingente, os ucranianos têm outro tipo de motivação do que os russos, né, cara? Defendendo a terra deles, né, cara? Então é diferente, né? Os russos, muitos deles ali até estão cumprindo ordem, às vezes são até contrários dessas ordens, né? Mas bom porque estão cumprindo ordens. E os ucranianos têm toda aquela questão de que estão defendendo sua soberania, né? Então a motivação é outra, né, cara? E tem um erro que propaganda de guerra é uma coisa louca, né? A gente deve receber muita informação errada vindo da Ucrânia, porque propaganda de guerra você tem que aumentar a moral, mas uma coisa que parece estar acontecendo é que a Rússia faz uma propaganda tão forte falando que a Ucrânia apoia a invasão, por causa do que aconteceu na Crimeia, essas coisas, que os soldados novos vão lá esperando ser recebidos de braços abertos, são recebidos na bala, na granada, fica sem comida, porque não tem como eles se alimentarem por tanto tempo, e aí tem gente desertando, tem gente querendo voltar para casa, e a moral da Rússia tá, ao que tudo indica, tá baixa. De novo, não dá para confirmar, porque a gente ouve pela mídia ocidental, e a mídia ocidental sempre vai dar razão para a Ucrânia, mas ao que parece a moral ucraniana tá muito alta e a Rússia tá muito baixa. Tá, só um minutinho, Alexandre. Oi. Seu ventilador tá perto de você aí, cara? Peraí que eu vou desligar ele então, peraí. Que eu acho que o vento tá batendo no microfone. Beleza, não tem mais ventilador, vamos derreter aqui agora, tranquilo. Faz uma sauna. Aqui, deixa eu falar. Vocês viram a entrevista do coronel do Pentágono, Douglas McGregor, para a Fox? Não. Cara, 3 minutinhos de entrevista, né, que editaram, fizeram vídeo com legenda. Aí ele falou assim, não, o Putin está avançando, os soldados ucranianos estão recuando, igual fizeram no Iraque. Eles começam a se misturar com a população, porque não tem o que fazer, e para tentar se esconder, porque não tem jeito, o Putin está avançando mesmo. E aí o cara falou assim, ó, o repórter da Fox, você não acha que o Zelensky é um herói que está tentando salvar o seu povo? Cara, o maluco deu uma gargalhada, o coronel, não, cara. Não existe isso não, cara. O maluco riu ao vivo, cara. Só faltou chamar o cara de bonito, a porra do coronel lá. Chamar o Zelensky de bonito. O cara e tem o lance do Sun Tzu, né, que eu vou abrir um pouquinho aqui, né, o Sun Tzu é o seguinte, se você não tiver condição de encarar uma guerra, cara, não comece que você vai perder, e o Zelensky não viu isso, e a Ucrânia acabou, né, cara, não tem, eles falam que vai, você vê a CNN, parece que a Ucrânia vai ganhar hoje, mas não tem a menor chance, cara, impossível, não tem como. Não sei quem falou do Iraque, mas no Iraque, na época que estava tendo guerra, a mídia iraquiana, não lembro qual guerra foi, se foi a invasão dos Estados Unidos, mas enfim, a mídia iraquiana falava, não, estamos resistindo até o dia que estava dominado tudo e ninguém entendia de onde que surgiu isso aí. Então pode ser... Levou 20 dias para os Estados Unidos invadir lá. Agora, tem uma diferença essa guerra... Bagdá. Que essa é a primeira guerra televisionada, né? Primeira guerra que a gente consegue ver ao vivo o que tá acontecendo. Então é um pouco mais difícil de falar, a gente tá resistindo, isso é mentira, porque tem satélite, tem mídia social mostrando aquela emboscada que aconteceu recentemente, que os ucranianos fizeram um comboio inteiro de tanques sair de Kiev, foi filmado. Não tem como falar que é propaganda, que a gente viu. É porque tem
smartphone, né? As pessoas filmam com o celular e mandam pro mundo, já era. E se o Musk tá dando Wi-Fi pra todo mundo lá, então eles nem não estão sem falta de internet pra fazer isso. Bom, só uma coisa, a Guerra do Golfo também foi bastante televisionada, né? É que a Guerra do Golfo foi o quê? 1990, que foi a Guerra do Golfo? 91. Aí era televisionado pela grande mídia. E demorava pra chegar. Eu me lembro bem, assim, um repórter da CNN, ele assim, ao fundo, aquele monte de explosão, e ele lá falando de capacetinho e colete. Eu lembro disso assim, eu era moleque, né? Mas eu lembro bem disso. Mas hoje é que nem o Alexandre falou, é smartphone. O soldado entra no tanque, o ucraniano arrebentou com um comboio da Rússia, ele entra com o smartphone filmando os corpos dos russos, sem perna, aquela coisa horrorosa, Brad, filmando, cara. E aí manda por WhatsApp, sei lá, Telegram, sei lá o que é. Eu ia fazer a piada que a mamãe falei, mas chega. Não, chega, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, tá querendo enrolar a gente, cara? Pô, pelo amor de Deus. Chega. E aí, Velk? O que você acha que vai desdobrar essa guerra aí? É assim, a gente tem duas narrativas, né? A que chega para nós é da Rússia sofrendo resistência e sofrendo por causa dos custos muito elevados e não tá chegando à velocidade que ela queria e tudo mais. E tem a narrativa russa que tá tudo dentro do planejado, ninguém sabia, ninguém imaginava que o negócio ia ser visita no parquinho e tal, que tá dentro do planejamento, que você tá destruindo resistências militares para depois atacar a capital. Enfim, a gente vai entender de verdade daqui a algum tempo, né? Mas o mais interessante de tudo isso aí se for verdade que a Rússia tá perdendo a capacidade dela de avançar, e tá surgindo a história também que o Putin tá com um câncer terminal. Verdade. Fico imaginando, se só sobrar massacrar a Ucrânia pro Putin, o que vai acontecer com aquele país, cara? O Putin é casado, cara? Porque eu ouvi dizer que ele tem uma filha. Ele tem filhos, mas assim, ninguém sabe onde que mora, porque é questão de segurança nacional. Ah, tá. Ele não permite nem foto em rede social. Ele não vai passar... Ele tem mentalidade de KGB ainda, né? Ele sabe se proteger. Ele foi moldado nisso, né? Tem um episódio, eu até recomendo a vocês, tem um podcast no Spotify, se chama História em Meia Hora. Essa semana ele fez um episódio sobre a biografia do Putin. É bem legal, mano. É bem legal mesmo. Né? E lá fala que eu acho que o Putin, eu não sei se ele é viúvo ou divorciado, tá? É algo assim. Mas a vida pessoal dele é bem restritora mesmo, assim, quase não se tem nada depois de que ele se tornou uma pessoa que entrou pra política, né? Antes ainda o cara tinha alguns dados, depois ele só fala as coisas que todo mundo já sabe, né? Mas o cara, ele era forte dentro da KGB, cara. Ele era muito importante. Logo assim que ele entrou, uma repórter lá da Rússia perguntou para ele, não foi da Rússia não, foi internacional, essa coisa de ex-KGB, ele perguntou assim, existe esse negócio de ex-KGB? Aí acabou a entrevista. Não, foi ele que foi o responsável, né? Porque quando acabou a União Soviética, a KGB continua existindo, mas mudou o nome, né? Mudou o nome, mas é uma coisa. Ele que tem uma sigla lá. Ele que reestruturou a KGB, né? O cara, ele não é brinquedo não, mano. Ele trabalhava no porto, né? Acho que da Crimeia, sei lá, e ele que, quando acabou a União Soviética, ele passou a ser o cara que liberava o porto, as mercadorias. Então, em vez de depositar na conta do governo, depositar na conta dele. Ficou bilionário. Isso aí eu já não sei. Ficou bilionário, cara. Aí, era ele virou o dono da parada. Então, o que eu sei do seguinte, da relação dele com o povo russo, que com o fim da União Soviética, cara, a Rússia virou uma bagunça. Virou uma anarquia no sentido pejorativo da palavra, né? Virou aquela bagunça. E, a máfia russa ficou forte. Teve uma aquele Boris Yeltsin, né? O pinguço. Aquele era pinguço. O Lula perto dele bebia água. É vodka, né, cara?
Vodka. Mas, porra, o cara nasceu da vodka, o cara ficar bêbado de vodka, bebeu pra cacete. Haja fígado. Ele fez um monte de privatizações lá, por isso que começou a nascer um monte de bilionário na Rússia. Nascer não, né? Parecer. E a Rússia estava uma bagunça, né? E aí foi a figura do Putin que começou a organizar as coisas. Por isso que tem muita gente assim que vê no Putin um líder nesse sentido. Fala, mano, ele que organizou a Rússia, né? E tem toda aquela história, né? A Sofia disse que não, né? Naquela entrevista dela, salvo engano. Mas tem um pouco de ressentimento ainda, né? Da Rússia ter perdido o protagonismo mundial, né, cara? E o Putin, ele tem esse discurso de levar a Rússia de novo ao protagonismo, né? Só uma coisa aqui, um adendo rapidinho, o Velker no off e o Estevão me falaram que não viram. Você viu o que eu te mandei, Alexandre? A Ucrânia sob fogo? Não vi não. Não, aquele filme? O filme? O documentário. Eu ainda não vi não, vou ver hoje mais tarde. Então, é o seguinte, foi até um aluno na academia, o Jorge, que me recomendou, falou, cara, vê isso aqui. E é do Oliver Stone, tá? Então quando você vê assim, cara, ele fala, mano, ele entrevista o Putin, entrevista várias lideranças da Ucrânia, fala bastante de 2004 e 2014, né? Mas dá para entender muito o que acontece hoje. Só que ele é meio proibidão, é difícil achar no YouTube, tá? Porque tem muitas cenas pesadas, tá? Mas eu recomendo. E somente Alexandre, que aparentemente tem um posicionamento pró-Rússia, você vai ficar mais pró-Rússia. Não sou pró-Rússia, não. O que eu tô vendo é o seguinte, aqui no Rio tem Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA, né? Amigo dos Amigos. Aí estão querendo botar o Terceiro Comando tá querendo botar a boca de fundo perto aqui do Borel, perto aqui do Comando Vermelho. Não vai deixar, né, cara? Não vai deixar. Então, é mais ou menos isso que é briga de bandido, essa porra. Entendi. Eu não sei se o Estevão e o Velker entenderam a analogia, mas eu entendi. O cara botou uma linha no chão e falou assim, daqui não pode. Aí os caras, ficam convidando pra fazer. Mas então, fala bastante disso, né? Daquela linha lá que falou assim, ó, aqui a OTAN não pisa. E como a gente sabe, né, isso é público, isso não é papo, isso é informação. A OTAN expandiu após o fim da União Soviética, né? A OTAN só existia por conta da União Soviética. O lógico é que você falava o seguinte, acabou a União Soviética, não tem por que ter mais OTAN. Mas a OTAN aumentou o número de membros após o fim da União Soviética e começou a chegar ali na fronteira com a Rússia, né? Então, cara, isso trata bastante lá, eu recomendo. Ucrânia sob fogo. Quem não conseguir ver aí, me dá um toque que eu consigo o link e mando, beleza? Beleza. Comentar nisso aí, galera? Não, tá bom, tá tranquilo. Velker, você tá indo aí ou dormiu? Tô aqui. Tá quieto. Estevão, você tá aí? Tô aqui. Estevão, você veio aqui pra falar, Estevão. Você é uma voz inteligente, cara. Você tem que falar. Eu falei um monte, mano. Então agora a gente vai falar uma coisa que, é um assunto que dominou o final da semana nosso aí, né? Começou na quarta quinta-feira, que foi o aumento nos combustíveis, né? Teve corrida para postos de combustível. Tem várias situações, né? Tem aquele meme de que as pessoas do Brasil estão indo para a Argentina abastecer, né? Quando falaram que seria o contrário, né? Que o pessoal da Argentina ia querer vir para o Brasil. Alexandre, o que você fala pra gente sobre essa questão dos aumentos do combustível aí, cara? Não tem jeito, né? O nosso preço é fixado em dólar, problema na Ucrânia, vai aumentar mesmo. Não sei se volta, né? Porque eu nunca vi preço baixar quando baixa lá fora. Esse que é o problema. E tudo depende do petróleo. Tudo é gasolina, comida chega com petróleo, então não tem jeito. Vai aumentar tudo. Tá vindo uma inflaçãozinha aí. Como é que segura isso? Como é que segura isso? E aí, Velker? Então, eu tenho uma notícia triste para todo mundo que está nos ouvindo, principalmente para mim mesmo. Pela primeira vez na história desse país, nunca antes na história desse país, eu sou obrigado a concordar com o mandatário em exercício. Foi divulgada hoje. Faz a arminha com a mão, então. Faço a arminha com a mão e falando: Bolsonaro critica estatal por reajustes. É a Petrobras Futebol Clube. É a primeira vez, cara, que eu tô concordando com ele. Não, mas você tá concordando com o Bolsonaro de 2016 por ali, né?
Isso, mas assim, saiu ontem, eu falei assim, olhei, caramba, parece que ele não tem relação nenhuma com a Petrobras, mas tudo bem, eu concordei com ele, eu vou respeitar essa concordância, né? Primeiro, né? ele Hoje, se né? colocou numa situação, e aí a gente tem que falar, quando posso usar poder público, Alexandre, eu uso poder público, mas nesse caso ele se colocou numa situação, quem delegou, ele realmente agora está de mãos atadas, né? Porque assim, a produção da Petrobras está abaixo. Nós exportamos petróleo bruto e compramos gasolina em dólar. Porque em 2016 fazia sentido, agora não faz mais. E hoje, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que tomar, se ele quiser ter futuro político para frente, ele vai ter que tomar atitudes que talvez não surja efeito agora. Se a gente tiver tempo, a gente pode começar a desenhar como que chegamos nessa situação, que começa com atitudes do PT, começa com atitudes do Temer e termina agora com o atual mandatário. E chegamos num panorama que o presidente da República, ele não controla essas variáveis mais. E a Thatcher falava que a coisa mais essencial que o ser humano pode ter é comida. É o ativo mais estratégico que tem é comida. Eu concordo. Mas o segundo talvez seja petróleo. Você, um estado, não controla o preço do petróleo, você ferra a cadeia inteira. Hoje, se você assistisse o Globo Rural, tá vendo, os agricultores não sabem se compensa ter safra. Por quê? O cara tá comprando todos os insumos em dólar. E ele não sabe que preço que vai estar o petróleo para ele fazer a colheita, para ele fazer toda a parte de irrigação, toda a tratoragem da vida é tudo com petróleo, tudo com diesel. E ele não sabe que esse preço vai compensar o produto que ele vai vender no final da safra. Então, assim, é uma indústria, são fatores que se interligam e nós não sabemos o que vai acontecer. A questão da gasolina sempre foi a mais complicada da política, né? Você falou que tem que fazer coisa a longo prazo, mas no Brasil obviamente tem que fazer, mas não compensa, porque vamos supor que o Bolsonaro em 2019 tenha começado a modernizar as refinarias, porque hoje a gente não tem refinaria para petróleo leve igual do pré-sal, se eu não me engano. A gente tem refinaria de petróleo grosso, que era o que a gente explorava antes. O Bolsonaro vai lá, gasta 200 bilhões para refinar esses negócios, aí chega essa crise, não está pronto ainda, ele perde popularidade, sobe o Lula ou sobe qualquer outra pessoa e acaba com o investimento, porque é coisa de outro governo e ele não quer associar o nome de outro governo, igual a gente vê acontecer direto. A única coisa no Brasil que passou pelos governos foi a transposição do Rio São Francisco, e agora todo mundo fala que é dele, né? O Temer fala que é dele, o Bolsonaro fala que é dele, o Lula fala que é dele. Então, não vale a pena para um presidente no Brasil, que o pessoal vota a curto prazo, fazer isso de longo prazo, a não ser que acabe com a reeleição. Mas a curto prazo, e aí vai ter liberal ouvindo o podcast que vai ficar puto da cara comigo, existem métodos artificiais de segurar o preço da gasolina, por exemplo, com um fundo de dinheiro público que mantém o valor abaixo. A Dilma fez isso, mas aí tem que ver se vale a pena, que a Dilma gastou 100 bilhões no fundo para congelar o preço do petróleo até 2015, e a gente gastava muito mais com o fundo do que com o aumento da gasolina. Agora, com esse aumento violento que teve, foi um aumento estratosférico, tem que ver se o fundo não ajudaria mais do que o que a gente vai gastar pagando a gasolina tão mais cara, porque no fim das contas o pessoal pode ser contra o gasto de dinheiro público nisso, mas quem se ferra enquanto fica nessa briga é o cidadão médio, que foi de R$6 a gasolina para R$7,50 aqui em Americana. Eu posso fazer uma pergunta idiota para vocês? Faça. Sempre, né? Eu sempre faço pergunta idiota, então vai mais uma idiota. Né? Cara, eu entendo que, por exemplo, igual a Petrobras. Para mim, a Petrobras tinha que servir o povo, em primeiro lugar, tá? Mas o que eu vejo, isso não acontece. O povo é o último nessa... O povo que eu digo é a gente, tá? Que paga. A gente não, que eu não dirijo. Mas quem paga na bomba, que paga o dinheiro do litro do combustível. O que vocês acham desse lance da Petrobras estar batendo recorde de pagar dividendo acionista? E muitos desses acionistas, cerca de 40%, são lá de fora, ou seja, esse dinheiro não vem para o Brasil.
e com esse aumento do preço do combustível? Eu não entendo, eu sou a favor sempre de subsidiar as coisas, porque eu acho que é papel do Estado atender o povo, certo? Se eu falar assim, mano, meu povo não pode pagar caro no negócio, tá? Eu não sei, para mim, hoje a prioridade de Petrobras é fazer dinheiro para os acionistas. Tá? E na minha cabeça deveria ser servir o povo. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Ou se eu estou falando uma grande bobagem, mais uma, né? Quer começar, Estevam? Olha, dessa parte de ação e tudo mais, eu não entendo quase nada para saber como que funciona o lucro, distribuição de lucro, como que esse dinheiro é dividido, então eu vou passar. Eu acho que é o seguinte, empresa tem que dar lucro. Ninguém vai fazer uma empresa para dar prejuízo. Não, Agora, esse lance de fundo aí... Não, eu não estou falando desse negócio de dar prejuízo, isso aí é outra coisa. Eu só estou falando o seguinte, a Petrobras, ela não é uma empresa qualquer, sabe? Ela não é uma lojinha do tiozinho ali que ele tem que ganhar a vida dele com aquilo. A Petrobras lida com uma matéria-prima que é nacional, entendeu? É produto nosso, brasileiro, tá? De todos nós. E aí ela vem se noticiando que ela vem pagando recorde de dividendos. Porra, 100 bilhões de dividendos, cara. Sabe, tudo bem, foi 30 e poucos para o governo federal, legal. Mas, porra, 40% disso é para capital estrangeiro, entendeu? Então, talvez esse dinheiro não se reverta para o Brasil. E o preço na bomba é interessante, no meu ponto de vista, posso estar falando bobagem, acredito que o Vel que vai me corrigir se eu falar uma grande merda, mas o preço na bomba alto é interessante para acionista. Esse lance aí do o petróleo é nosso, isso aí é mais marketing, né? Porque eu não chego com o meu carro lá e abasteço o tanque de gasolina com a gasolina no posto, Petrobras, o petróleo é nosso, eu não vou pagar porque é nosso. Isso é meu marketing. Não é isso que eu falei, não é isso que eu falei. Não distorça o que eu falei, só falei o seguinte, o foco da Petrobras parece recompensar os acionistas. Não atender o povo, não estou falando para ser gasolina esse negócio de Petrobras acionista, a Petrobras é dona de 36%, o Brasil, né, a União é dona de 36% da Petrobras, o resto são acionistas. Como o Brasil é a maioria, tem 36%, indica o presidente, mas não é empresa 100% estatal não, Não, eu sei disso, só estou falando o seguinte. Tá. Não, só estou falando que é para quem está ouvindo, é meio... Não, eu sei, sim, mas eu estou falando o seguinte, vamos supor, até a parte das ações da União que são remuneradas com o valor das ações. Por que isso não se reverte em favor de quem paga o preço na bomba? É isso que eu estou falando, entendeu? Entendi. Eu não sei a resposta. Eu não sei, tipo assim, num momento de crise, dá essa reserva, né? Não, mas estava acontecendo antes da guerra. Antes da guerra isso não acontecia. A Petrobras vem ano a ano batendo recorde de pagamento de dividendo para os acionistas. Então, Alexandre, Bruno... Nossa, fugiu o Estevam, fugiu o nome. Vamos começar assim... a gente vive num país que a gente tem que começar pela ressalva, né? A ressalva se você investe, você tem direito a receber dividendos. Bom, isso aí ninguém questiona. Até 92, 93, a Petrobras era uma empresa pública, totalmente pública. Ela atendia às necessidades do serviço público. Hoje ela é uma sociedade de economia mista, que o Estado pode ter 1% das ações, mas ele que indica presidente, indica conselheiro, coisa e tal. Os investidores têm direito a dividendos. E os dividendos, parece que no mínimo tem que ser 25%, alguma coisa assim. Teria que vir no estatuto deles, a gente não dispõe dessa informação hoje. Mas, basicamente, a Petrobras, o ano passado, terminou de pagar agora 101 bilhões de reais em dividendos. É como se cada brasileiro, homem, mulher e criança, pegasse quinhentão do bolso e entregasse para os acionistas da Petrobras, entre eles o próprio Estado brasileiro. Tá? É dinheiro pra cacete. Isso ninguém questiona, né? E eles têm direito de receber. A questão é, para quem que a Petrobras serve? Serve para os acionistas. A Petrobras deixou de servir os interesses do povo brasileiro. Quando a Dilma artificialmente segurou o preço e depois com a criação do tal fundo, ela desprestigiou os acionistas
Isso tem uma quebra de preço de mercado e tudo mais. Não é legal também. Ou seja, a questão que a gente tem que pensar hoje, daqui para frente, e a crise mostra isso, interessa para o Estado brasileiro, interessa para as pessoas que vivem aqui, ter a Petrobras como uma empresa que serve aos nacionalistas ou precisamos de uma empresa que serve aos brasileiros? Por exemplo, a questão do petróleo. Nós exportamos petróleo bruto e não investimos nas refinarias novas para refinar o petróleo fino aqui no Brasil. Por quê? Então, como o preço é em dólar, é tudo tabelado, não. Tudo uma commodity, tem valor de mercado, tanto faz onde você refina. Pro acionista. Pro brasileiro, que está pagando em dólar e ganhando real, aí faz diferença, né? A questão é, que país que a gente quer daqui para frente? Um país que tenha controle sobre o preço do combustível e abra mão da empresa, controla a empresa de novo, ele pode recomprar as ações, sei lá, se é financeiramente viável. Mas assim, a questão que eu falo, você repensando o país, e Estevão, sabe, você é americana, e para quem não é americana, tem um exemplo que eu falo de transição de poder e a máquina pública continuar funcionando bem. Tem 2 exemplos. O DAI de Santa Bárbara sempre foi muito bem administrado, independente de quem fosse o prefeito, porque a estrutura dele ficava mais ou menos na mão de quem conhecia, né? E o Parque Ecológico da Americana também. Porque assim, o cara via, viu, eu vou nomear um político para administrar um zoológico, ele não entende de dar comida para macaco. Você precisa ter alguém lá que entende de macaco, né? Então, assim, enquanto a gente não repensar essa parte de país, de sociedade, deixa o técnico tomar conta de coisa técnica e deixa o político tomar coisa de conta política, e nem tudo pode ser na mão de político, a gente vai sofrer com esse tipo de coisa. Não, mas esquece aí. Fala aí. Não, desculpa, pode falar, Alexandre. Pode falar. Não, é só uma parênteses aqui, meio fora do assunto, que é o seguinte, o Paulo Francis foi na Suíça, no banco lá, conversou com o gerente de banco, aí falou assim, aqui vocês têm conta aqui de americano, de europeu? Não. Americano vem aqui, bota o dinheiro, tira. O europeu vem aqui, bota o dinheiro, tira. Bom mesmo é o cliente brasileiro. Que cliente brasileiro? Os acionistas da Petrobras do Brasil. Eles botam dinheiro aqui, milhões, e que deixam dinheiro aqui. Isso é uma maravilha. Aí o Paulo Francis, ele não acusou nominalmente o presidente da Petrobras, né? Mas ele falou, o pessoal da Petrobras está lá roubando muito, e o presidente da Petrobras ficou ofendido, processou o Paulo Francis com o poder de uma estatal, e o Paulo Francis, eu vou morrer, mas não falo quem foi que me falou isso. E ele morreu por causa dessa porra. De abusos do governo. Os caras pegam a empresa como deles e, ficam milionários, né, cara? Ele falou isso aí naquele Manhattan Connection. Isso aí. Atrás. Eu me lembro que isso aí foi, mano, os caras do Manhattan Connection ficaram assustados. Ficaram todo mundo apavorado, Brad. Assim, mano, você tá louco? Você não falar isso não, cara. Aquele maluco do Manhattan foi no Fernando Henrique. Fernando Henrique, fala com o presidente da Petrobras não processar o Paulo Francis, porque uma estatal contra um civil não tem a menor chance. Aí o Fernando Henrique foi lá, falou com o presidente da Petrobras, falou assim, não, ele falou de mim e não vou perdoar, não. E aí o cara morreu. Então, só que tem detalhe, né? Ele falou lá em Nova York, né? Na justiça americana, não dá pra fazer acordinho de 20 conto e deixar quieto, né? Não dá. Agora, tá ligado ainda esse assunto do petróleo, mas eu queria até perguntar para vocês, com essa aproximação da Venezuela com os Estados Unidos por conta do petróleo, vai mudar o tom da brincadeira do vai para Venezuela daqui a algum tempo ou não? As bandeiras ficaram muito bonitas, dos Estados Unidos para a Venezuela. Eu achei muito bonita aquelas bandeiras juntas. Cara, a Venezuela já... Foi o que o Maduro falou. 80, dos anos 90, acho que o Estevão pode me corrigir nisso aí, porque o Estevão sabe disso. Tinha o maior PIB da América Latina, irmão, por conta do petróleo. É que o problema da Venezuela, que como ela é a maior reserva de petróleo do mundo, ela focou só nisso, ela não desenvolveu a indústria de base na Venezuela, ficou dependente disso. Caiu o preço do barril, e o petróleo dela não é um petróleo bom, assim, né? É um petróleo bem bruto, não é mais difícil de refinar.
Mas com essa aproximação, essa questão da guerra aí, aproximação dos Estados Unidos e Venezuela, eu acho que a Venezuela vai... E o problema é que, cara, é aquilo, eu nunca vi um país socialista numa ditadura, tá? Quando você chega lá, você fecha a maior emissora de TV do país, porque ela é contra você. Você incha vou chamar de Supremo lá, como é que chama lá? Você incha com ministros, você aumenta, sei lá, de 10 para 25 o número de ministros na Suprema Corte lá, no Supremo Tribunal deles lá, para poder ter juízo favorável a você. Isso aí não tem mais ideologia, tá? Isso aí é ditadura. Tá? Eu sei que o Velcro não gosta de ditadura, mas eu estou usando a ditadura da forma coloquial de falar. Todo mundo entende o que é, né? Então, mas eu acho que o problema disso tudo aí, fazendo um parênteses aqui, como o Velcro gosta, eu acho que o mundo é tão louco e dá tanta volta que daqui a pouco o Maduro vai bancar de bonzão. Falar, tá vendo? Falei que eu tava certo. É possível, é possível. É possível. A Venezuela faz parte da OPEP, né? Mas acho que hoje ela não produz nem 1% do que é consumido no mundo. Mas ela tem potencial para produzir muito. Sim, a maior reserva de petróleo do mundo, cara. Mas pelo que eu vi, o Maduro ele meio que não chega pra lá no Biden, não foi? Ele falou que tava fechado com o Putin agora. Então. Acho que não, cara. Ele quer aumentar o preço. Ele quer vender mais caro. Mano, foi isso aí que o Alexandre falou. Ele falou, pô, ficou linda as bandeiras uma do lado da outra. Ele não deu chegar pra lá, não, cara. Não, mas agora ele deve estar querendo aumentar o preço, né? Não, agora você quer, eu vou vender mais caro. Isso é mercado, né, irmão? Isso é mercado, isso é negócio. Business. Eu acho que aí vai mudar um pouco. Vai pra Venezuela. Fala, porra. Porque se realmente isso acontecer, tá? A Venezuela vai dar um boom, cara. O pior é que se entrar dinheiro americano nessa história, você vai ter que reconstruir a indústria petrolífera deles. Porque sucateou tudo, né? Sim. Você cortou a produção e tal. Então os Estados Unidos vai pagar para eles voltar a produzir e, de certa maneira, vai dar legitimidade pro governo Maduro. Mas, cara, os Estados Unidos nunca ligou muito para isso aí, não, cara. Não é? Os Estados Unidos não tem amigos, eles têm interesses. Eles não estão nem aí se o cara... Dane-se. O cara falou, mano, tá me atendendo meu interesse aqui, dane-se que o cara faz lá. Olha a aproximação que os Estados Unidos têm com a Arábia, rapaz. Olha o que o cara da Arábia faz, mano. É só não botar uma base nuclear que tá valendo. Do inimigo, né? Não, pode ter base nuclear. O problema seu é controlar petróleo. Tanto é que você vê que no Coreia do Norte os caras estão preocupados de verdade lá. Agora, Iraque já preocupou, né? Você mexe no jogo de petróleo e muda a história. Ô, Velk, repete, por favor, que seu áudio deu uma falhada. Não, eu falei assim, que a questão nuclear é mínima, é irrelevante perto da questão do petróleo, que é a Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte fosse um grande produtor de petróleo, você vai ver que o discurso seria outro. Sim. Agora, até que o Iraque, lembra a Operação Bagdá, né? Tinha que atacar o Afeganistão, atacaram o Iraque, assim, de... O que o Iraque tem a ver com o World Trade Center, com os atentados do 11 de setembro? Aproveita. Mas também tem outras coisas também, né, cara? No lance do Iraque, teve um conglomerado de empresas americanas que fizeram acordo com o governo, chegar e falar, você vai lá, destrói a cidade, o país inteiro, que a gente vai reconstruir, fazer a infraestrutura inteira, aí você paga a gente. Teve toda essa mutreta aí. Tem um discurso muito legal do show da volta do Rage Against the Machine com o Alexandre. Não sei se o Alexandre gosta ainda, né? Gosto muito, pô. Rage Against the Machine, pô. Zeque de la Rocha, meu amigo, cara. Ele fez um discurso. É bem legal. Playboy, né? Playboy. 2007. Ele fala isso, fala, mano, o país lucra destruindo um outro país, cara. Isso é muito, muito maluco. Pra variar, a gente fugiu do assunto, né? Tudo bem. Mas é isso mesmo. Mais alguma coisa aí, galera, para acrescentar nesse giro de notícia aí? Estevão tá cegado. Não, acho que fechou. Oi, Estevão. Tô aqui, eu acho que tá de boa. É isso aí. Não tem mais nada de relevante, né? A questão só agora,
Não vou usar a palavra poder público, tá? Vou usar a palavra Bolsonaro. 3 anos atrás, quando começou a ter aquela discussão, a gasolina está aumentando, tivéssemos focado, está aumentando por condições geopolíticas, está aumentando por questão do dólar, está aumentando e tal. Não vamos tacar a culpa nos governadores, porque eu poderia estar fazendo reforma tributária e ele não foi feita. Mas eu não tenho maioria para fazer. Beleza? Expõe a população. Mas agora foi vendida a BR Distribuidora. Por isso, por a população, nós estamos vendendo a BR Distribuidora. Beleza, povo? É assim que funciona. Mas ficou fácil você tacar a culpa no ICMS e agora não tem mais como tacar a culpa no ICMS, que já está congelado desde dezembro e a gasolina não parou de subir. Eu acho que esse tipo de coisa que me irrita nesses discursos. Não, mas parece que agora limitaram em 25% todo mundo igual, todo estado igual. Então, não cobrava 40%, outro cobrava 20%. É o perigoso aumentar, porque o estado de São Paulo cobra menos que o Rio. Aliás, quando eu vou para o Rio, eu abasteço em Queluz, porque quando chega em Resende é bem mais caro. Mas tinha gente que abusava, passava muito. Ô, Velk, você entendeu o seguinte, a culpa é dele, ele coloca em que ele quiser, rapaz. É questão assim que eu falo. O problema eu reconheço a legitimidade da pessoa como presidente, mas quando você não enfrenta o problema, os problemas se acumulam. Esse é o ponto que eu acho que fica como reflexão, porque daqui a um ano pode ser renovado o mandato dele ou ele pode mudar. E vai ter outra que pode estar usando o mesmo discurso, e esse discurso que é prejudicial para a própria discussão. Porque você nega a existência de um problema que existe. Existe e afeta todo mundo. Aí já foi meu desabafo de militante. Ufa. Tá feliz. Não vou nem rebater nada porque, porra. Ô, Estevão. Oi. Quais os efeitos que isso pode ter na campanha eleitoral, essa questão do aumento dos combustíveis? Você acha que pode ter alguma coisa ou até lá muito para rolar? Não, tem muita água para rolar, mas assim, tinha muita água para rolar em janeiro também, e Bolsonaro começou a recuperar a popularidade, e aí deu essa guerra que aumentou muito o preço do petróleo. Em parte de eleição, geralmente a reeleição do candidato está diretamente atrelada à saúde econômica que o país, o estado, a cidade está passando. O Bolsonaro ele fez aquele Auxílio Brasil para conseguir recuperar a popularidade, porque o coronavírus aumentou muito nossa inflação, ele cuidou bem mal da questão também, então a popularidade dele foi corroída, mas com dinheiro você viu que começou a voltar atrás. Agora chega esse choque do petróleo de novo, o petróleo que é o commodity mais importante do Brasil, porque bate na logística, daqui a pouco vai ficar caro o trigo também para trazer para cá, vai ficar caro frete de compra online, vai ficar caro porque o pessoal vai parar de dar frete grátis, todas essas coisas vão aumentar, vai afetar todo mundo, do mais pobre ao mais rico, e o pessoal vai ficar bravo, porque o país está na merda, o Bolsonaro está lá de presidente, o Paulo Guedes falando de empregado não poder ir pra Disney porque não devia mesmo, porque o Paulo Guedes também agora parece que virou um poço de besteira. Você viu que ele falou do iPhone? Então, mano, era isso que eu tava pensando mesmo. E vai ter greve de caminhoneiro, né, cara? O caminhoneiro não vai querer pagar R$10 no óleo diesel. Mano, mas 200 litros. Ele já tá. O Guedes e o Bolsonaro já estão ventilando a possibilidade de subsidiar o diesel, né? Pra não acontecer isso, né? Não, subsidiar mesmo, não congelar. Que subsídio na prática é um congelamento de preço, né? Mas é uma saída para ele não perder popularidade, né? Mas vamos ver se ele consegue manter isso até outubro, manter o preço mais baixo. O engraçado também vai ser ver como que isso vai pingar no Lula, porque a Petrobras sofreu bastante na época do PT, né, com todo aquele caso de corrupção, não teve nenhuma expansão. Ninguém devolveu 300 milhões de reais para a Lava Jato, ninguém devolveu em dólar, ninguém devolveu não. Então, e aí não teve expansão das refinarias, hoje a Petrobras é monopolista das refinarias. Monopolista não, né? 2% do petróleo refinado no Brasil é de outras empresas. Aí também vão poder bater isso em cima dele. Vamos ver como que os dois vão sobreviver a esse alto preço do petróleo. Mas você acha que tem a chance de alguém aparecer nesse meio aí? Mano, porque o Petrobras agora, no caso, é o calcanhar de Aquiles dos dois, né?
O Lula por conta do lance da corrupção no governo dele e o Bolsonaro agora por conta da constante alta no valor do combustível. Mas você acha que alguém pode ganhar força nisso aí? Tipo o Moro, que tá ficando apagadinho. O Moro falei? Nossa, coitado, O né, Moro mano? falei? Mas, assim, chance sempre tem. Você lembra que na reta final da campanha de 2018 quase mataram o Bolsonaro. Então, sempre pode acontecer alguma coisa, mas hoje é mais pra ver quem que joga mais culpa do outro, o Bolsonaro ou o Lula. Tá se referindo à facada ou foi de forma... Não, a facada mesmo. Ah, tá. Pode acontecer. Pode, então. Sei lá, botar um atentado à bomba contra o Ciro, contra o Lula, mas fazer de uma forma que sobreviva. Isso aí cria empatia das pessoas mesmo. Ou consegue matar e aí o outro dispara, né? Hã? Ou ele consegue matar a pessoa e o outro candidato dispara, porque pega os votos. Então pode acontecer qualquer coisa. Mas espero que isso não vire moda, né? Senão, onde vamos parar, né? O Joaquim Barbosa falou que o Lula ia sofrer um atentado. O ex-ministro do STF falou que o Lula ia sofrer um atentado. O Lula, é verdade, eu ia trazer esse tema aí, bem lembrado, cara. Ele foi lá no começo da semana, aí passou batido. Ele falou isso no programa do Pedro Bial, né? Acho que a gente já fugiu do assunto pra caramba. Não, a gente tá falando de notícia, pô. Então beleza, tá valendo. Eu acho que tudo isso, esse lance de acontecer essa empatia, começou lá com Eduardo Campos, quando caiu o avião dele e a Marina, que seria vice dele, as pessoas tiveram uma empatia momentânea com ela subiu, lembra? Ela estava no voo, ela desistiu, não vou viajar não, porque eu vou, sei lá, visitar minha mãe, sei lá, ela era pra estar no voo, cara. Nossa, mano. Mas ela não vai fazer uma piada, não vou fazer não, que é chato. Não faz piada não, cara, pelo amor de Deus. Porra, já tomei o esporro no episódio passado, tô afim de tomar outro esporro. Entendeu? Então, mas eu acho que ali foi um lance assim, porra, não sei, tô botando nada em dúvida não, tá, cara? Mas político brasileiro tem que ficar atento a tudo. Entendeu? Porque você tem 2 casos de aumento de popularidade aí. Foi o lance da Marina e depois o lance do Bolsonaro. Entendeu? Se a moda pega, o cara falou, mano, corta o outro dedo meu aí, companheiro. Entendeu? Aí você já viu, né, cara? Eu falei, porra, coitado, arrancaram outro dedo do cara, vamos votar nele. O brasileiro é assim, infelizmente, né? Viu, Bruno? Só queria deixar uma provocação aqui, porque a gente tem uma coisa que a gente tem que observar nos próximos meses, né? Eu tenho um amigo, inclusive nosso ouvinte, o Sávio. Ô, Sávio, obrigado pela força. O Sávio, ele falou uma vez para mim que ele estava preocupado. Ele é eleitor do Bolsonaro também. Se identificou com o Alexandre. Por que será, hein? Grande Sávio. Eles devem estar no mesmo grupo do Telegram, velho. Manda um salve para ele lá no grupo do Telegram. Assim. Salve. O Sávio é um dos seres humanos mais cultos que eu conheci até hoje na minha vida, tá? Só para frisar. Puto ou culto? Culto mesmo. O cara é extremamente intelectual. Eu ouvi puto também. Eu entendi puto. Não, até pra ficar puto o cara é educado. É complicado. É P ou C? É com C? É culto? Culto. Tá. Todo mundo entendeu culto, né? O cara demora, porque ele é tão bonzinho que ele até ferra. Mas assim, ele falou uma vez pra mim que ele tem filhos adolescentes, né? Que tava preocupado que a juventude vai votar no Lula por questões ambientais, por causa dos direitos humanos e tal, né? E eu falei pra ele, assim, sabe, você tem que estar preocupado com o homem médio que vai no mercado e toma um susto toda vez que ele vai comprar cenoura. Esse cara que você tem que estar preocupado. E esse cara é a maioria que decide a eleição, né? Assim. Como esse cara vai reagir diante desses novos aumentos? É uma questão, uma provocação que fica. Analise esse cidadão médio. E a gente também tá envolvido, tá nessa história, tá? Mas como a gente tem um podcast para falar, a gente é um pouquinho mais chique. Mas é que decide a eleição. Mas uma coisa, velho, uma coisa que eu falo, o Estevão tá aqui, ele pode me corrigir se eu tô falando bobagem. Mas vamos colocar assim, a direita e a esquerda, cada uma, vamos supor, tem 20% do eleitorado, que não vai mudar. Por exemplo, a galera de petista vai votar no Lula, não interessa. O bolsonarista vai votar no Bolsonaro de qualquer forma. Só que tem uma meiuca aí, que não é muita pegada à ideologia, que vai para um lado, vai para o outro. Ele se identifica com uma coisa que um fala, identifica com uma coisa que o outro fala também.
essa meiuca que decide, é esse sujeito médio que vai no mercado aí, né? É isso, Estevão, tu falou merda. É isso, a gente chama de eleitor satélite, que são essas pessoas que elas transitam entre os dois, e é por isso que a gente fala que é a classe média que decide a eleição, porque a classe média ela vota de acordo com como está a economia, essas coisas, e decide quem que é o vencedor, igual foi com o Bolsonaro. Bateu tanto na questão da Lava Jato, que estava aumentando os preços das coisas, que estavam roubando, que a classe média migrou para ele e decidiu a eleição. O eleitor quer saber de pagar o cartão de crédito, de pagar as contas, e ter um dinheirinho para sobrar para ir no cinema. É isso aí que manda. E aí, você pode fazer uma ditadura no país, igual fizeram na década de 60, que o eleitor médio, que o brasileiro médio não vai estar nem aí se ele estiver conseguindo comprar 1 quilo de carne para comer no Exatamente. Exatamente. E, Estevão, eu não sei se você consegue falar sobre isso hoje, mas uma coisa que eu gostaria de conversar qualquer dia é o papel do evangélico nesse eleitor médio. Porque parece que daí deu uma direcionada, que ele ficou menos livre para decidir e mais direcionado com a denominação religiosa dele. Você acha que depende, vale a pena falar um dia separado ou você consegue conversar sobre isso agora? Eu acho que é um assunto para falar separado mesmo. Em 2020 eu trabalhei numa campanha em Goiânia, foi com um candidato católico mesmo, porque eu passei a maior parte da campanha indo em igreja. E eu tive que estudar bastante essa parte do eleitorado religioso. É um assunto bem extenso mesmo, para saber quem que esse pessoal vota, por que eles votam e quando que eles traem, por exemplo, a própria paróquia. Mas eu acho que o que ele se referiu é só essa questão dos pastores, que falam assim, irmão, vote nesse cara aqui, a igreja inteira vai votar nele. Algo semelhante acontece no Morro aí também, né, Alexandre? O dono do Morro fala, a gente vai fechar com esse cara aqui, é esse cara que tem que ganhar aqui. Se não der lá, naquele bilhetinho lá, que quando sai a urna eletrônica, ele emite um boleto lá, né, dos votos. Se não tiver o candidato dele lá ganhando, cara, dá ruim lá na favela. É que uma coisa interessante que está acontecendo é que os antigos, né, os mais velhos, que são mais guiados pelos pastores, estão ouvindo cada vez mais os filhos e menos o pessoal da igreja. Então está acontecendo que quando os mais jovens, os crianças, né, os adolescentes de casa, falam para ele votar em alguém, o pastor fala em outro, está começando a crescer o número de evangélicos que estão votando em quem o filho fala, que o filho está sempre acompanhando o jornal, está sempre acompanhando essas coisas, e os pastores estão perdendo espaço. Por isso que o Bolsonaro está reunindo com a frente evangélica agora para definir como que vai ser feita a eleição entre os evangélicos, porque eles também ajudam muito a decidir, e os católicos já são maioria pró-Lula, pelas últimas pesquisas que eu vi. Então os evangélicos vão dar espaço pro Bolsonaro mesmo. Então fica aí, os nossos ouvintes, se quiserem que o Estevão volte aqui para fazer um especial sobre isso, comenta lá nas nossas redes sociais, que por enquanto é de graça, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a voltar. Só uma coisa aqui, que eu lembrei, que eu vi ontem. Parece que agora não sei se vai acontecer, tá? Foi uma notícia que eu vi ontem. Que a campanha do Bolsonaro instruiu a começar a aconselhar as pessoas a se vacinarem, né? Não sei se o Alexandre está sabendo disso aí, mas a notícia que saiu ontem... Isso que o Estevão falou aí é o seguinte, o PT está indo nos colégios, mandando a galera de 16 anos tirar o título de eleitor para votar no PT. Aí é em massa, né? Aí é todo mundo. Tá, então. Mas o que eu vi, que o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele já tinha instruído o pai para parar de atacar a vacina. Porque isso ele perdeu muito voto com isso. Ia ser engraçado. Acabou, né, cara? Esse negócio acabou, já não tem mais máscara. Aqui no Rio acabou tudo. Você tá no cinema, vai Maracanã, não tem mais máscara, não tem mais passaporte, acabou tudo. Ele chegou atrasado para falar a favor da vacina, né? Com 80% da população vacinada já 2 vezes. Mas seria curioso, né? Ver ele agora falando, vamos se vacinar aí, gente, ok? Eu vacinei já. Não, só para encerrar, eu lembrei de uma vez que eu estava vendo meus posts antigos no Instagram, e o Eduardo Bolsonaro, mais ou menos nesse período no ano passado, falando a favor da vacina, e os bolsonaristas caíram matando nele, mano. Ele teve que se retratar depois. Coisa de louco. Quando fica refém de atender aquele nicho lá, complica, né, cara? Então, aí vamos ver se o Bolsonaro vai dar uma dessas, porque ele já perdeu o voto dos vacinados. Vamos ver se ele perde dos anti-vacina também. Vamos ver. Eu acho que essa eleição vai ser... Acho que a maior eleição que o Brasil teve de rejeição. A briga não vai ser a favor, não. Vai ser rejeição essa aí. Ou rejeição ao Lula ou rejeição ao Bolsonaro. Vamos ver quem é mais rejeitado. Infelizmente, tá?
Isso aí não acho uma coisa boa, não. Isso é bem ruim. Por mim, não teria nenhum dos dois no segundo turno. Pois é. Entendeu? A gente teria, sabe, dar o benefício da dúvida, sei lá, pro Ciro, pro Moro, que seja, pro Amoedo, sei lá. Sabe, esses caras acho que merecem o benefício da dúvida. Esses outros dois, não mais. Já era, passou a vez deles. Então, eu sonho em votar por escolha, não por rejeição. Então. Mas eu sou sonhador, tá? Então não conta nada. Mas é aquela história, né, cara? A gente tem um sistema que você é democrático e tudo mais, que cara, todo mundo tem direito tem direito político, pode se candidatar a tudo, mas você não seleciona bem, né, cara? Você não qualifica os candidatos, né? Então, eu me lembro que em 89, talvez o Alexandre lembre, que o Alexandre é velho também, o Velco eu não sei, que o Velco era mais molequinho, o Evandro, o Estevão, então, nem falam nada. O Marronzinho, lembra do Marronzinho, em 89? Não, Marronzinho não, que Marronzinho. Da República. Aí depois ele saiu para entrar o Silvio Santos no lugar dele. E eu me lembro que fizeram uma eleição, que foi a primeira eleição livre no Brasil, depois de muito tempo, né, de 89, para presidente. E aí fizeram uma eleição entre os jogadores de futebol da época, e o Marronzinho venceu. Ele botou na zoeira, né? Mano. Mas isso que eu falo, sabe? Não se qualifica quem vai. Então, como pode ser qualquer um, ótimo, democrático é lindo, mas vem qualquer um. Não. Eu sou conservador, mas eu acho que o Brasil perdeu a chance de dar certo quando a gente não elegeu o Eduardo Jorge em 2014, mano. Quero. O cara era bom demais, pelo amor de Deus, quero. Cadê o hino da Jamaica? Não, foi o único candidato que eu já vi na vida que ele passa o tempo dele de discussão falando que concorda com outro candidato, não tem mais nada a acrescentar. Mano, esse cara era ouro, a gente tinha que ter eleito ele. Pô, tem um camarada que conheceu ele pessoalmente e falou, mano, ele é do cacete, velho. Ele é do cacete. Falou bem pra cacete dele. Falou, mano, o cara é muito gente boa, mano. Muito educado. E é aquilo lá mesmo, quero. Get beleza, up, stand up, but to be nice. Vamos encerrar, então? Vamos encerrar, tá bom. Tá com uma hora aí. Sentar aí. Boa semana, vamos ver o que acontece essa semana aí. Vamos ver. Beleza, então, galera, o episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, no Anchor. Também vai estar um pouquinho mais tarde no YouTube. Por sinal, se inscrevam lá no canal da gente, galera. Curtam os vídeos, para a gente começar a ter relevância e futuramente a gente vai produzir conteúdo em vídeo, tá? Estevão, repete, por favor, as suas redes sociais aí para a galera te seguir lá e acompanhar seu trabalho. Perfeito, eu posto no Instagram todo dia, praticamente, no @Estevão M. Gouveia. Beleza. Ô, Velco, você que tá blogueirinho agora, todo dia fazendo videozinho com o cachorrinho, fala pra gente aí sua rede social aí, pô. É @Velco lá no Instagram. E assim, eu vou fazer tá dando todo sucesso que eu vou fazer um perfil pro cachorro, que chama Mário. Aqueles caras, que Mário! Valeu, gente! Embaixo do episódio vai ficar uma caixa de sugestão. Quem quiser deixar alguma sugestão lá, qualquer coisa, manda ver. Beleza, galera? Grande abraço pra vocês. Curtam nossa página no Instagram também, por favor. Fomos. Abraço. Calma aí, valeu. Outro recado, que eu já falei 3 vezes, tem que falar de novo para as pessoas aprenderem. Sigam o Estevão, sigam o Dementes, porque por enquanto é de graça. Verdade. Valeu, gente. Abraço. Falou! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Ucrânia. Mano, até na Rússia tem nazista. Tem grupo Sim. nazista atuando. Se aqui até aqui tem, rapaz. Nazista do lugar tem. Nordeste, né, mano? Muito bom. Nós somos... nossos antepassados eram europeus, lá da Holanda. É o cara, aquele cearense. Não, o Brasil é supremacista pardo, né? Não sei se você sabe. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.